Vamos agora, então, dar um respiro na política nacional e falar um pouco sobre o cenário internacional. Nos Estados Unidos foram realizadas as chamadas midterms, as eleições de meio de mandato. Na Câmara, o saldo é uma nova maioria democrata, as projeções indicam que ganham ali em torno de 30 cadeiras, equilibrada pela maioria republicana no Senado, de 51 contra 49 para 53 contra 47 cadeiras. O resultado foi até comemorado pela porta-voz da Casa Branca, a Sarah Sanders, aspas, você pode ter uma marola, mas certamente não acho que há uma onda azul. Na prática, essa maioria do Senado servirá para barrar possíveis investidas democratas contra Donald Trump, especialmente um pedido de impeachment pelas investigações do procurador especial Robert Mueller sobre a ligação do presidente com a Rússia. Isso porque, para a abertura do processo, é necessária apenas maioria simples na Câmara, mas é preciso que 2/3 do Senado esteja de acordo para que ele avance. Vera Magalhães. É uma eleição bastante equilibrada, mais equilibrada do que fazia supor a previsão, né? Tanto da imprensa, quanto de analistas, quanto algumas pesquisas. Então, se confirmou a vitória democrata na Câmara, mas os republicanos fincaram pé no Senado e ganharam alguns estados importantes também, os governos de alguns estados importantes. Ohio e Flórida, por exemplo, que têm sido estados decisivos nas eleições presidenciais. Como funciona, né, o midterm? Funciona como uma espécie de referendo sobre o mandato do presidente, sobre o partido que está no governo, né? Se ele continua forte, se ele continua influente, é uma espécie de prévia da eleição presidencial. Além de ter a sua importância, claro, para a formação do Congresso, para a formação dos governos. É interessante que as eleições sejam assim desencontradas, para que o governante tenha um termômetro do seu mandato, meça as suas medidas, reorganize o governo, e isso é importante também para controlar os arroubos do governante. Funciona aí como um sistema de arrefecimento do populismo, por exemplo. Então, eu acho bastante interessante esse sistema. Não é a primeira vez, e aliás, é comum acontecer que haja uma onda contrária à do partido governante nessas eleições. Aconteceu com o Obama em 2010, aconteceu com o Clinton também, e ainda assim eles foram reeleitos. Então não é algo favas contadas que o partido que saia vencedor das eleições de meio de mandato vença no turno seguinte. É só um ensaio para que os dois partidos se rearrumem, reorganizem suas forças, vejam emergir novas lideranças. É um respiro muito bem-vindo para a democracia. É algo que a gente podia, sim, copiar e não fazer todas as eleições coincidentes, as principais, como são aqui. Vamos lá, Andreasa, falando um pouco agora dos Estados Unidos. Que coisa espetacular é a democracia americana, né? Essas eleições, midterms, são aulas de democracia. Vejam que coisa curiosa. Nas últimas 21 eleições presidenciais, o partido do presidente, ou seja, o partido do poder, perdeu em média 35 assentos na Câmara e 4 no Senado. É um padrão histórico de que o partido do poder seja rejeitado, entre aspas, derrotado nessa eleição intermediária. Foi assim com Clinton em 94, a Vera disse, né? O midterms do presidente em primeiro mandato, foi assim com Clinton em 94 e foi assim barbaramente com Obama em 2010. Ele perdeu 63 cadeiras na Câmara e outras tantas no Senado. A exceção foi o Bush em 2002, mas 2002 era logo depois de 11 de setembro de 2001. E havia uma comoção nacional que impulsionou o Bush para uma vitória. Mas é a exceção. Houve, de fato, um reequilíbrio de forças, mas considerando o histórico dessas eleições midterms para presidentes de primeiro mandato, não foi ruim, de todo ruim para o Trump. Como disse a Vera, para além da vitória do Ted Cruz no Senado, no Texas, uma disputa muito interessante, os republicanos ganharam na Flórida e em Ohio, que são estados estratégicos para a eleição presidencial
de 2020. Aliás, sempre são. Perdeu na Pensilvânia, que foi decisiva para sua vitória em 2016. De todo modo, os últimos presidentes, Clinton, Obama, que perderam no midterm, conseguiram se reeleger bem 2 anos depois. É um termômetro, serve para rearrumação de forças, mostra alguma fraqueza específica das lideranças tradicionais do Partido Republicano, mas não do Trump. Ao contrário, talvez seja possível dizer que Trump cresça dentro do Partido Republicano, porque onde ele se empenhou, com exceção do Kansas, onde ele se empenhou pessoalmente, o partido venceu. Então, me parece caminhar para uma reeleição tranquila em 2020. E pegando um dado aqui, ó, Joel, a estimativa é de comparecimento de votos de 114 milhões contra 83 milhões de votos em 2014. 31 milhões a mais. As pessoas estão percebendo que o voto delas importa, né? Um voto individual não importa, mas no agregado, no coletivo, importa sim. Inclusive, um dos principais slogans da campanha democrata para tentar recuperar aí o Congresso era justamente para os seus eleitores: vá votar. Se o Trump ganhou, é porque eleitores em estado-chave acabaram não indo votar na candidata democrata Hillary Clinton lá atrás, que atraiu muito menos do que o Obama. E agora conseguiram aí, pelo menos, recuperar aí a maioria na Câmara. Isso vai criar algum tipo de contrapeso agora para o exercício do poder do Trump. E ele já reagiu dizendo que gostaria talvez de adotar um tom mais ameno agora, mais suave. Vamos ver se vai. Mas aí já quebrou o pau mesmo. Na conferência. Exato. No momento seguinte já não seguiu. Foi interessante também porque votou-se o uso da maconha em muitos estados americanos aí. Então você teve que em Utah, um estado bastante conservador, permitiu o uso medicinal da cannabis. Em Missouri também, e no estado de Michigan liberou-se o uso da maconha, inclusive para fins recreativos. Já são 10 estados americanos nos quais o uso da cannabis está totalmente legalizado. Então, Estados Unidos, sempre o país líder aí na guerra contra as drogas ao redor do mundo, interiormente está começando a mudar aí de uma forma bastante substancial no tratamento dado à maconha.